Estamos iniciando mais um quadro do Afetadas. Já estou aqui preparando o meu chazinho para que a gente possa analisar mais um caso de uma leitora. E ela trouxe uma temática que é muito importante sobre a nossa história enquanto mulheres e o que nos impede de agir. Ela diz que ela não se sente boa o suficiente para realizar o seu sonho. Eu quero ler a mensagem que ela me mandou e adoraria saber se vocês se identificam com esse tipo de conteúdo. Ela diz assim: eu sinto que nunca sou boa o suficiente para ir atrás dos meus verdadeiros sonhos. Eu queria ser atriz. Estudei muito para isso. Anos e anos. Mudei para São Paulo, mas não consegui acreditar que me sustentaria como atriz. Então, sempre tinha um emprego paralelo. Mesmo sendo competente e estudada, e praticando muito, não tinha coragem de participar de testes e sempre me sabotei. Com a pandemia, voltei para o interior e não tive mais o desejo de voltar para São Paulo. Então eu fiz uma transição de carreira e hoje atuo como terapeuta. Mas novamente, tenho um emprego paralelo e sempre falo que é por conta da transição de carreira e etc e tal. Que ainda não me sustento só como terapeuta. Mas no fundo, acho que sou eu me sabotando novamente, com medo de algo que nem sei o que é. Falta de ação mesmo. Parece que não sei o que preciso fazer. Se sei, não faço. Nossa, existem tantas coisas nas entrelinhas dessa mensagem e eu quero discutir, porque vale a pena discutir, linha por linha. Primeiro, ela começa dizendo que ela nunca se sente boa o suficiente para ir atrás dos seus verdadeiros sonhos. Esse é um ponto que a gente precisa conversar. A verdade é que nós só nos tornamos competentes e boas naquilo que nós queremos fazer quando nós fazemos. Nunca existirá um momento que antecede a ação no qual nós estejamos 100% preparadas ou prontas. Até porque a gente só vai se construindo no processo. A gente só vai se desenvolvendo na medida em que a gente vai fazendo. No entanto, essa é uma armadilha muito comum das mulheres. A gente tem uma questão muito séria com o perfeccionismo. Nesse perfeccionismo, a gente fica fantasiando no ideal, no momento em que nós sejamos muito boas e muito competentes para, a partir daí, a gente poder agir. E essa angústia da gente nunca ser suficientemente boa tem uma relação com a nossa história enquanto mulheres, tem uma relação também com a nossa criança ferida, com a nossa criança interior, e também com algo que a gente precisa falar aqui hoje, que é o nosso complexo de inferioridade feminino. Nós, mulheres, fomos ensinadas desde pequenas que nós nunca éramos boas o suficiente, que nós não éramos bonitas o suficiente. São muitas e muitas dores e muitas castrações que são impostas que a gente acaba internalizando. E como nós também recebemos uma certa pressão social para que nós sejamos muito boas, ou melhor, boazinhas, a gente tem muito medo de decepcionar. Não apenas as expectativas que a gente acha que o outro tem sobre nós, como também as nossas expectativas interiores, atreladas ao nosso tirano interior, que está o tempo todo nos exigindo uma perfeição antes da gente realmente agir. Isso é tão forte que é presente em todas nós. E o nosso tirano, ele é bem astuto.
ele vai exigir, de fato, coisas muito particulares relacionadas à nossa identidade. Por exemplo, teve um momento da minha vida em que eu queria muito ter uma espécie de manual de instruções para que eu não cometesse erros ou equívocos. O curioso é que, como eu sou filósofa e como eu também sou professora de ética, é muito natural que o meu tirano interior tentasse me desvalidar nesse local, dizendo: se você não tem ou se você não sabe qual é a maneira certa de agir em cada situação, você não pode fazer nada. E aí eu depositava muito tempo e muita energia tentando saber qual era a forma certa de agir. E bem, a vida ela está o tempo todo nos exigindo ação. Na filosofia hindu, no qual eu particularmente gosto bastante, tem um conceito que se chama o conceito de Karma Yoga, que significa a prática da ação justa e desinteressada. O que isso quer dizer na realidade? Para os hinduístas, a gente só se aproxima do nosso Dharma, da nossa realização, da nossa individuação, do nosso destino, quando a gente age. E a gente precisa agir, mesmo fazendo besteira, a gente precisa agir. Por quê? Somado a essa noção de Karma Yoga e de Dharma, os hindus também vão falar sobre o karma negativo e o karma positivo. E eles vão dizer: toda ação é melhor do que uma inação. Porque o karma negativo, ele não é propriamente ruim. Por que não? Porque mesmo quando a gente fracassa, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente comete um equívoco, esse erro, esse fracasso e esse equívoco, ele faz com que a gente tenha insights, com que a gente acorde e com que a gente também descubra qual é a maneira certa de agir. O fracasso, ele não é ruim. O fracasso, ele antecede o sucesso. Nós somos seres humanos. Ninguém vai acertar de primeira, exceto por uma questão de sorte. Então, na medida em que a gente vai se movimentando e que a gente vai treinando e que a gente vai testando e que a gente vai fazendo, a gente vai errando e a gente vai aprendendo com os nossos erros. Nós só aprendemos com os nossos erros. Vocês já perceberam isso? É muito difícil que a gente aprenda, né, com acertos e também com os acertos dos outros. No geral, o que nos faz, de fato, aprender é o erro, porque ele sempre vem acompanhado de uma dor, de uma decepção. E essa dor e essa decepção faz a gente olhar para si mesma e refletir. E a partir dessa reflexão surge o aprendizado. Quando a gente está fugindo do erro, quando a gente está fugindo do fracasso, a gente também está fugindo do sucesso. Então, nós nunca seremos suficientemente boas para fazer nada, porque a gente só consegue se aperfeiçoar no processo. Esse aperfeiçoamento, ele é contínuo e eterno. Quanto mais constância eu tenho numa dada atividade diariamente, mais de pouquinho em pouquinho eu vou me aproximando da excelência. No entanto, esse tirano interior que exige da gente uma perfeição antes da ação, ele não está ao nosso serviço. A gente pode achar que ele está ao nosso serviço, que ele quer o nosso bem e é por isso que ele está pedindo ou exigindo que nós sejamos perfeitas. Mas, na verdade, essas demandas internas em busca da perfeição e do perfeccionismo nos impede de agir. E nós, quando não agimos, a gente não caminha em direção da nossa realização. Mas bora continuar aqui, porque tem muita coisa interessante no que ela traz, né? E um dos pontos que ela traz é que ela nunca teve coragem de assumir de fato o teatro ou a sua profissão de atriz como prioridade. E
ela sempre teve empregos paralelos. Ela entende isso como uma certa autossabotagem, o que de fato é. Por quê? Percebe que isso tem uma relação total com o que ela diz no início. Ela diz assim: eu não sou boa o suficiente para ir atrás dos meus verdadeiros sonhos. Logo, se eu não sou boa o suficiente para viver dos meus sonhos, eu preciso de uma segurança. Mais uma vez, uma armadilha imposta pelo tirano interior. Eu preciso de uma segurança para eu poder viver dos meus sonhos. Só que essa suposta segurança que possibilitaria que ela vivesse dos sonhos afasta ela dos próprios sonhos. E isso acontece com muitas de nós. Muitas vezes nós nos afastamos do nosso caminho porque nós estamos buscando uma segurança. Muitas vezes uma segurança financeira. Por quê? Porque é verdade que psiquicamente nós relacionamos segurança financeira com uma estabilidade emocional. Só que, verdade seja dita, muitas vezes essa segurança financeira, ela não nos traz estabilidade emocional, porque interiormente a gente também vai ter uma cobrança interna que vai estar o tempo todo nos lembrando de que nós não estamos seguindo o nosso caminho e que nós não estamos realizando os nossos sonhos. Então acaba que isso fica muito evidente no que ela traz aqui, porque ela fica encurralada. Ela busca uma certa segurança financeira a partir de uma transição de carreira que ela fez para trabalhar como terapeuta, para poder sentir uma certa suficiência para viver dos próprios sonhos. Só que esse caminho que ela está traçando está afastando ela do seu próprio caminho. Mas como a segurança ela é socialmente entendida como algo desejável, o que nós costumamos fazer para tentar preservar o nosso bem-estar é buscar essa segurança. E aí é um grande tiro no pé. Por quê? Porque, como ela mesmo traz, né? Mesmo fazendo essa transição de carreira, voltando para o interior e hoje vivendo como terapeuta, ela ainda não tem essa segurança financeira. Ou seja, ela está no grande dilema que são crenças que. E eu não gosto muito de falar sobre crença, mas eu acho que é um termo muito bom, né? Que são crenças que a impedem de enxergar o trabalho dela como algo que trará, de fato, a segurança que ela busca. Por quê? No nosso caminho, a gente tem esse dilema. Se eu viver dos meus sonhos, eu não terei segurança. Porque meus sonhos são sonhos infantis. E geralmente, quando nós somos mulheres artistas, a gente vai ter a tendência a internalizar, até porque isso é socialmente construído, que os sonhos, como ser um artista, ser uma atriz, uma fotógrafa, uma cantora, uma artista plástica, uma pintora, uma desenhista, uma escritora, que isso não traz segurança, que artista é profissão de vagabundo. E todos esses pensamentos sociais também afetam a nossa própria autoimagem. Então a gente internaliza o quê? Que a profissão de atriz não é favorável, que a profissão enquanto artista não é favorável, que não vai nos trazer segurança. E a segurança, verdade seja dita, quando a gente pensa na nossa realidade feminina, é algo que está muito presente na história da evolução da mulher enquanto ser humano. Nós sempre buscamos segurança, porque nós sempre estivemos em risco por conta da nossa própria condição de mulher. Então, essa busca pela segurança, ela é também instintiva. Isso a gente precisa, né, deixar evidenciado. Mas
Somando com todos esses pensamentos sociais, né, de que você não vai ser bem-sucedida se você viver dos seus sonhos, porque é algo assim muito impresso na mente de milhares de pessoas, aí a gente acaba se afastando do caminho para buscar, né, essa segurança que também não existe. Porque se a gente for pensar até de uma forma mais racional, a gente vive no contexto de insegurança financeira e insegurança do trabalho em todas as áreas. Independente se a gente tiver, né? E aí eu tenho, por exemplo, muitas clientes que são médicas, né? E a gente tende a achar que mulheres médicas não passam por insegurança financeira, porque a medicina é uma profissão mais segura, digamos assim, e isso não é verdade. Existem pessoas muito bem-sucedidas, vivendo com profissões liberais, vivendo como artistas, vivendo como tarólogas, astrólogas, enfim, né? Profissões que não são socialmente valorizadas, mas que ainda assim essas mulheres se dedicaram tanto ao seu próprio sonho e ao seu próprio prazer em fazer aquilo que está em coerência com quem elas são, que elas também se realizam profissionalmente e materialmente. Então, isso tem uma relação com o valor que a gente dá para o que a gente faz. Se eu me sinto insuficiente, se eu acho que eu não sou boa o suficiente, se eu tenho uma rejeição de mim mesma que é muito forte, naturalmente eu vou ter a tendência a desvalorizar e a rejeitar tudo que está relacionado a mim. Então, por exemplo, eu sou socióloga e filósofa, né? Minha primeira formação é em ciências sociais. E, gente, eu lembro claramente quando eu fui dizer no colégio que eu seria cientista social, e eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, tirava notas muito altas. E a escola queria, né, que eu seguisse uma profissão tradicional, exatamente por acreditar no meu potencial. E quando eu disse que ia ser cientista social, eles me causaram um pânico, tentaram me causar um pânico, dizendo que eu tinha muito potencial para desperdiçá-lo dessa forma. E a verdade é que, desde que eu me entendo como gente, desde que eu entrei na graduação, quem paga as minhas contas é as ciências sociais, é a filosofia. E isso é a prova de que sim, nós podemos viver daquilo que está em coerência com quem nós somos e também podemos ser bem remunerados por isso, porque a remuneração, ela tem uma relação com a quantidade de valor que a gente entrega para o mundo. E quando eu amo o que eu faço, porque eu também amo quem eu sou, porque o que eu faço é extensão de quem eu sou, tudo que eu fizer vai ter um valor inestimável. E esse valor entregue para a sociedade, de certa forma, também vai voltar para mim, tanto afetivamente, porque eu vou me nutrir de ver que eu estou entregando para o mundo um trabalho, né, um filho que é meu e que eu amo e que eu prezo e que eu admiro, como também materialmente de pessoas que estão dispostas, né, nessas trocas comerciais, de pagar pelo preço do serviço que a gente está oferecendo. Então, muito, né, da nossa sabotagem, ela vem dessa autorrejeição, de nós nunca acharmos que somos boas o suficientes e ficar mirando no ideal inalcançável de realização e de performance e de desempenho. E essa autorrejeição faz com que a gente também rejeite aquilo que a gente faz. Porque o que a gente faz é a extensão de quem a gente é. E como é que a gente sai dessa grande encruzilhada? Para que a gente possa, de fato, agir, realizar os nossos sonhos no mundo. Primeiro, é preciso, no nosso caso feminino, que a gente trabalhe constantemente esse auto-amor. Essa capacidade da gente se amar na medida exata de quem a gente é. Não ficar achando que eu só posso me amar, eu só posso me apreciar se eu conquistar tal, tal e tal, tal, tal coisa.
isso é uma armadilha. Porque você só pode conquistar esse tal coisa se você tiver autoestima, se você tiver autoamor, se você tiver apreço pelo ser humano que você é. Então, primeiro, a gente tem que aprender a se amar na situação que a gente tá, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente é. Reivindicar para si esse amor, se tratar com dignidade, ver a dignidade em si mesma, e a partir do momento em que a gente se amar de fato, a gente também vai amar aquilo que a gente faz. E o amor, se aí a gente já pode pensar na perspectiva de uma filosofia grega, né? Quem é o amor para a mitologia grega? É o Eros, é o deus da atração. Quando a gente se ama e quando a gente ama o que a gente faz, a nossa ação, ela acontece de forma muito natural. Por quê? Porque ela é atrativa. Eu me amo, eu amo o que eu faço, então esse amor, né, que é erótico, filosoficamente falando, ele me coloca em movimento para ação. O que nos movimenta nesse mundo é essa coragem de se amar e, a partir daí, amar aquilo que a gente faz. A gente só consegue fazer aquilo que a gente é quando a gente aprende a amar aquilo que se é. Eu espero que essa reflexão tenha contribuído para todos vocês e que vocês tenham uma coragem de se amar integralmente e a partir desse amor aos seus próprios sonhos, sem desvalorizá-los, sem vê-los como pequenos, como inseguros, como não desejáveis. E a partir dessa entrega, caminhar. E no caminho, se autoaperfeiçoar. Esse é um grande ciclo da realização.